estaremos com o nosso nome escrito no livro da vida. Eu quero que você já pegue a palavra de Deus nesta manhã. Glória a Deus. Mateus capítulo de número 11 da palavra do Senhor. Mateus capítulo 11 da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo de número 11, versículo de número 1 até o versículo de número 5 da palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Daqui a pouco estaremos orando, levantando um clamor a Deus, clamor ao Senhor. Mateus capítulo 11, quantos acharam? Diga glória a Deus. Diz assim: e aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhe: ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Versículo 6. E bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. Amém, amados? Glória a Deus. Feche teus olhos. Querido Deus eterno e poderoso Pai, meu Deus, estamos, Senhor, na Tua presença nesta manhã, para glorificar o Teu nome, para exaltar o Teu nome, para engrandecer o Teu nome. Pai bendito e Deus amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro, Pai eterno, é com a certeza, meu Deus, da Tua bênção, é do Seu milagre, da Sua vitória, da Tua misericórdia. Estamos aqui, meu Deus, nesta manhã, porque, meu Pai, queremos, Senhor, pescar o nosso milagre, pescar, ó Pai, o nosso desejo, o nosso sonho. Por isso, meu Deus, derrama, Pai eterno, da Tua graça e da Tua glória. A Ti, Senhor, eu oro e lhe agradeço. É com a certeza, meu Pai, da Tua bênção e do Seu milagre, em nome de Jesus. Amém. E toda a igreja diga amém, Senhor. Graças a Deus. Pode se assentar no teu lugar, no teu assento, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero nesta manhã, amados, nesses minutos que nós estamos aqui para adorar ao Senhor, para glorificar a Ele, para engrandecer a Ele, e principalmente nós termos dentro do nosso coração que nós estamos aqui na casa de Deus para oferecer um culto, uma adoração ao Deus Todo-Poderoso. E nós precisamos, acima de tudo, entender que nós estamos aqui para aprender, para glorificar, para engrandecer ao nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. E a palavra de Deus nos fala nesta manhã acerca de um momento especial ao qual o Senhor Jesus, Ele está agora com seu primo João, preso no cárcere. João que veio pregando a palavra do Senhor, João que veio anunciando o Evangelho do Senhor nesta terra. E aí João, de repente, ele é preso. Ele é preso porque ele acaba falando umas verdades, e essas verdades começam a incomodar algumas pessoas poderosas de Jerusalém. E aí acontece que João, ele é preso. Mas ele está sendo preso
do amor de Deus, falando do amor de Jesus, falando da salvação que haveria de vir sobre esta terra. Então, de repente, João, ele começa, quem sabe, a pensar: se eu estou pregando o evangelho, por que eu estou nessa condição? Se eu estou pregando o evangelho, por que eu estou passando luta? Por que eu estou passando problema? Por que eu estou passando dificuldade? Porque o evangelho, irmãos, não nos garante estabilidade de bênçãos. O evangelho nos garante a estabilidade de aprender a medir, a mensurar as situações que nós possamos estar vivendo e não modificar o nosso jeito de agir mediante situações que possam nos ser novas nas nossas vidas. Exemplo: estou com um problema de documentação para tirar. De repente a pessoa chega lá e fala: olha, você vai precisar molhar a mão do fiscal para sair essa documentação. Você vai precisar agir desta forma. Você vai precisar agir deste jeito. Você vai precisar burlar as leis. E aí eu penso comigo: todos nós queremos justiça. Quem concorda, diga glória a Deus. Se todos nós queremos justiça, nós vamos contribuir com a injustiça. Não, pastor, mas aí fica mais difícil. E o que tem isso de ser ou ficar um pouco mais difícil? Não tem problema. O importante, irmãos, é que nós possamos passar a contribuir como pessoas que possamos dizer, vamos dizer agora no sentido de ser brasileiro: o meu país pode mudar a partir da minha atitude. Amém? Se cada um de nós começarmos a mudar as nossas atitudes, eu tenho certeza que nós podemos mudar. Eu estava ontem ouvindo o Fernando Mitre, da Rádio Bandeirantes, e ele falou uma coisa muito interessante, né? Ele falou assim: nós brasileiros clamamos por mudanças, não clamamos? Você sabe, de 512 deputados que tem lá em Brasília, sabe quantos são novos? Novos mesmo? 4. Que é o Sérgio Reis, que eu não sei mais quem lá, mas 3 lá. O resto já é tudo de lá do meio. Aí ele estava falando de 512, 200 e poucos foram eleitos. Desses 200 e poucos que faltavam, 160 e poucos, mais ou menos, eram pessoas que ocupavam cargo já público, filhos de deputados, genros de deputados, noras de deputados, não sei quem do governador. Desses outros, e assim ele foi fazendo a fatia, e só 4, né? Mas ele falou uma coisa interessante, que se nessas próximas eleições de 4 subir para 8, nós já alcançamos 50% a mais. É pouco? É pouco. Mas a gente não vai conseguir fazer isso de uma vez. E por que a gente não vai conseguir? Ele falou uma coisa interessante. Ele falou que também não dá para trocar todo mundo que está lá velho por novo, porque senão não vai estar todo mundo sem experiência lá, e ninguém vai saber quais são os caminhos, os trâmites para se chegar a trazer um recurso, quem sabe, vamos dizer, para o próprio município. Né? Para o próprio município. Por exemplo, vou te dar um exemplo que vai acontecer aqui em Taboão da Serra. Pelo que eu estou sabendo, a Analice Fernandes não vai ser mais deputada federal, estadual. Pelo que eu estou sabendo, não sei se é verdade ou se é mentira. Mas aí ela vai deixar o quê? Um legado para o município. Sim. O filho dela que vai se candidatar agora. O Fábio Fernandes que vai se candidatar agora. Estou falando mal? Não estou falando nada. Eu estou falando do legado, entendeu? Do legado. Ou seja, a família tem que mandar na cidade. Então, irmãos, João, ele estava lá pregando o evangelho, falando do amor de Deus. De repente, o que acontece? Foi preso. Sendo ele preso, ele começou a pensar, quem sabe, lá no cárcere. Olha comigo aqui o versículo 2. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo,
enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Mas por que João perguntou isso aí? Porque ele estava preso. Se ele não tivesse preso, ele não estava perguntando nada disso. Irmãos, muitas vezes nós somos inconsequentes, conscientes daquilo que estamos fazendo quando tudo está dando bem nas nossas vidas. Quando algo começa a dar mal, nós começamos a questionar o nosso modo de vida, a nossa forma de ser. Não tem momento da tua vida que você fala: não vou ser mais daquele jeito bobo, boba, que todo mundo pensa que eu sou. Mas pode até ser que não é bom, mas é o teu jeito. E muitas vezes mudar vai te trazer consequências terríveis para a tua vida também. Então João estava lá preso, perguntando: espera um pouquinho, eu estou servindo, eu estou pregando o evangelho do Salvador, da pátria, do mundo. E agora eu estou aqui preso nesse cárcere, quem sabe esquecido, quem sabe no cárcere inferior, que era os piores bandidos daquela época. E João estava perguntando. Aí João manda 2 de seus discípulos perguntarem para Jesus, a dizer-lhe: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhe: ide, anunciai as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e ao pobre é anunciado o quê? O evangelho. Irmãos, interessante que é uma coisa que me chamou a atenção aqui, que o cego, ele quer o ver. Ele quer o quê? Ver. Uma pessoa aleijada, ela quer o quê? Andar direito. Ser uma pessoa direita. O leproso, ele quer ser limpo, porque o leproso ele traz feridas na pele. Ele quer ser limpo daquelas feridas. Os surdos, ele quer o quê? Ouvir. Os mortos querem viver, querem ser ressuscitados. E a lógica do pensamento é: e os pobres serão ricos. Não é essa a lógica do pensamento? Porque tudo aqui está sendo antônimo. Antônimo, hein? Agora, por Jesus, quando ele fala do pobre, ele fala: e aos pobres é anunciado o evangelho. Olha que coisa linda ser anunciado o evangelho, né? Glória a Deus. Aí o pobre pensa, né? Que o cego vê, o coxo anda. Não sei o que, eu só tenho evangelho só? Não é assim que as pessoas pensam? Eu só tenho evangelho? Que isso? Né? Mas interessante irmãos, quando Jesus ele fala isso. Porque o evangelho é uma das coisas mais ricas que nós podemos ter nesta terra. E aí você pode me dizer: pastor, mas eu não quero só ter o evangelho. Calma. Calma. Tem bênção para a tua vida. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Tem bênção para a tua vida. Né? Porque o evangelho, irmãos, ele ensina muitas coisas para cada um de nós. Né? O evangelho, irmãos, eu sei, no século 21, eu estava falando com o professor Wagner lá atrás, eu falei: professor Wagner, eu só sei que nada sei, viu? Sei nada. Né? Às vezes nós ficamos aqui, tem pessoas que falam: não, porque eu sou muito inteligente. Irmãos, eu só sei que nada sei, eu aprendi. Irmãos, o que eu estou aprendendo, está me deixando assim uma pessoa maravilhada. Por quê? Porque eu estou aprendendo acerca, irmãos, da mente humana, de coisas que muitas das vezes nós fazemos e que muitas vezes nós não prestamos atenção. Seja de prejudicar alguém, seja de pegar e passar alguém para trás, a gente vai fazendo certas coisas que a gente acha que aos nossos olhos não é ruim, mas mas que aos olhos dos outros é bom. Que aos nossos olhos é bom, mas que aos olhos dos outros é ruim. Então, irmãos, por que Jesus ele fala: e aos pobres é anunciado o evangelho?
Nós devemos entender a questão da época ao qual eles estão vivendo. Porque o pobre naquela época, ele não tinha direito algum. Né? As pessoas pensam, falam assim, porque o pobre naquela época não tinha direito algum. O pobre não tinha direito à moradia, o pobre não tinha ajuda do Estado, o pobre não tinha como se aposentar, o pobre era pobre. O pobre era pobre. O pobre não tinha estudo, o pobre não tinha direito a estudo. Porque naquele tempo só tinha direito aos estudos que era rico. Por quê? Porque ele podia pagar um professor. Né? Podia pagar uma pessoa para ensinar. Então, o pobre era pobre. Então, por que Jesus ele fala que aos pobres é anunciado o evangelho? E eu procurei, irmãos, algumas características para a gente entender por que o Senhor Jesus ele pega e ele diz que aos pobres é anunciado o evangelho. Porque, em primeiro lugar, o evangelho, ele ensina a gente ao quê? Ele ensina a gente, se a gente é pobre, eu quero continuar pobre. Eu quero ser rico. Ou quero ser uma pessoa com uma posição um pouquinho melhor. O que eu faço? Eu tenho que partir de um lugar. Então, eu tenho que aprender o quê? A economizar. O evangelho ensina a economizar. Vamos comigo lá? Mateus capítulo 14, da palavra do Senhor. Aqui nós vamos falar acerca da primeira multiplicação dos pães. Amém? Da primeira multiplicação dos pães, quando o Senhor Jesus, ele pega, faz o milagre, né? Faz o milagre para quase 5.000 homens, fora crianças, fora mulheres. No capítulo 14, versículo 20 e 21, diz assim a palavra do Senhor. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Jesus estava pregando o evangelho, já fazia 3 dias. Alguns dias o povo estava lá, quem sabe estava passando ali um certo período de sem comer, estava passando lá um período de privação. E aí Jesus olha para o povo e fala: tenho dó do povo, porque não tem o que comer. Vamos fazer o seguinte. E aí alguém oferece lá uns pães, Jesus ora, Jesus reparte entre todos. Depois que as pessoas comeram, quase 5.000 homens, mulheres, crianças, o que Jesus faz? Jesus ele pega e ele manda recolher os pedaços que sobraram. E aí dá 12 cestos cheios de pedaços de pão que as pessoas não comeram. Amém? O evangelho nos ensina a economizar e também nos ensina a ter educação. Como que o evangelho não faz isso? Porque Jesus, ele poderia muito bem falar, olha, vamos pegar, vamos deixar esse pão para adubo, vamos deixar esse pão aí apodrecer para pegar e terminar na terra, para poder pegar e fazer uma plantação mais rica. Não, ele manda guardar, ele manda recolher. Por quê? Porque, meu irmão, minha irmã, fartura. Vou falar de novo, fartura. Não é comer um bife e ter 10 estragando, não. Fartura é você abrir e querer comer um bife e ter um bife para comer. Amém? Isso é fartura. Jesus ele manda recolher. Jesus não podia falar, não precisa recolher nada, não, porque eu tenho todo o poder do céu e da terra e eu faço milagre a hora que eu quiser. Não. Ele manda recolher tudo. Porque ele estava ensinando todo mundo a fazer o quê, irmãos? Economizar. Aprender a valorizar. Né? Aprender a valorizar. Às vezes, eu faço de tudo nessa terra, né, irmãos? Eu estava falando com um rapaz ontem, não que eu não precise vender, mas eu estou com dó dele, e eu falei para ele, mais para frente vai te dar problema para você e para mim, então eu não quero ter problema com você, não quero perder a amizade com você, né? Que hoje em dia, irmãos, como é o sonho de consumo dos jovens?
Celular. Mais nada. Né? E esse menino, ele tem um Samsung S5. Já é veinho? Já é veinho. Mas dá para usar, quem concorda, diga amém. Dá para usar, eu uso que é uma maravilha. Eu tenho o meu S5 e nem brasileiro ele é de Portugal. Né? E estou usando. Preciso comprar outro? Preciso, mas agora não dá. E ele está lá usando. E ele está lá me falando, não, pastor, porque eu preciso de um iPhone Plus, eu preciso disso, daquilo, outro. Eu falei, mas por que você precisa? Porque mediante as outras pessoas, ele está inferiorizado. Esse é o problema do ser humano. Ele quer ostentar sem poder. Ostentar sem poder. Né? Eu conheço alguns amigos, e isso, irmãos, por favor, não me leve a mal do que eu estou falando, porque às vezes tem coisa que o pastor fala que vai no fígado da pessoa. Ela vai no fígado da pessoa. Mas isso é para aprender, irmãos. Tem pessoa que está endividada. Está endividada. Mas eu tenho que fazer uma festinha para meu filho de 2 anos de idade. Ele vai lembrar da festa? Seja sincero, irmãos. Ele vai lembrar da festa? Quem que vai lembrar da festa? São os pais. É mais para a satisfação dos pais. Mas aí o pai está endividado, a mãe está endividada. Não, mas tem que gastar 10 mil, 2 mil reais, 3 mil reais naquela festa lá. E o convidado sai falando aí. Tava salgado, né? Aquele bolo sem doce, aquele glacê, aquele chocolate. Né? É verdade. É. De lei, esse é de lei. Já vai com o potinho na bolsa. Já vai com o potinho na bolsa. Irmãos, se eu puder fazer, eu vou fazer. Se eu não puder fazer, eu não faço. Pastora Célia, esse ano vai ser 5 né? 5 Aí nós estamos conversando. Porque eu quero pegar, fazer minha festa, tal, que isso, aquilo outro. Amém. Quero alugar um salão, amém. Glória a Deus, aleluia. Tá. Vamos guardar dinheiro, vamos. Isso começou quando eu fiz 49, aí já começou a surgir essa ideia. Não é verdade? Já começou a surgir essa ideia. Ela, minha, tal. Vamos começar a guardar dinheiro? Vamos. Glória a Deus, aleluia. Pergunta para mim, quanto você tem guardado, pastor? Para a festa? Nada. Sabe o que vai acontecer? Não vai ter festa. Vou fazer o quê? É o que vai acontecer, viu, Wagner? Senão eu vou fazer dívida, misericórdia. Com tudo isso, irmãos, eu estou dizendo para você que não é para você fazer dívida nunca na tua vida. O que eu estou falando é para não extrapolar além das tuas expectativas. Né? Porque muitas vezes, irmãos, nós estamos endividados com o nome sujo no SPC, no Serasa, estamos com o nome sujo no seu Zé da Venda, estamos com o nome sujo com o seu Manuel da Padaria. Sabe por quê? Porque muitas vezes, irmãos, nós começamos a pegar e fazer as coisas sem pensar. Sem pensar. Né? Você sabe que tem aquele negócio do consumismo. Do consumismo. Eu estava lá, pensando, não, preciso fazer isso, fazer aquilo. Eu falei, preciso nada. Preciso nada. Eu preciso pegar e botar minha vida em ordem. É isso que eu preciso. Eu não preciso fazer mais dívida, porque às vezes, irmãos, quando a pessoa também está com depressão, com ansiedade, também ela quer fazer dívida para ter outra coisa para pensar. Tem isso também. Tá certo? Então, irmãos, Jesus ele fala o quê? Aos pobres anunciar o evangelho. Evangelho o quê? Para aprender a economizar. Amém? Segundo ponto. O evangelho nos ensina o quê? A ser justo. Mateus capítulo 9. Versículos 55 e 56. Mateus 9, versículos 55 e 56. Mateus 9, não, Lucas, perdão. Lucas. Lucas. É que eu só marquei o versículo, mas não marquei o livro. Lucas, capítulo 9. Versículo 55 e 56.
Jesus manda os seus discípulos agora arrumarem uma estada, porque eles estão indo para Jerusalém, eles passam numa aldeia de samaritanos. Versículo 55. 9:55. Voltando-se, porém, repreendeu-os e diz: vós não sabeis de que espírito sois? Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Amém? Ser justo. Nós precisamos entender, irmãos, uma coisa que eu estava até conversando com meu irmão essa semana. Qual é o sentido da justiça? Qual é o sentido da justiça? Eu ser o quê? Justiçado num problema que eu estou passando. Mas o que é a justiça mesmo na realidade? Você sabia que a justiça ela pode ser injusta aos nossos olhos? Ela pode ser injusta aos nossos olhos, né? Por exemplo, eu estou aqui no alto. Eu estou numa altura de 60 centímetros mais alto. E tem pessoas, como o nosso irmão Leandro, que ele não precisa subir no altar para estar na minha altura. Ele já está na minha altura, sem estar no altar. Se ele sobe no altar, você concorda comigo que ele vai ser maior do que eu? Então, se nós vamos partir de pegar algo no alto, você há de concordar comigo que se ele estiver no patamar onde eu estou, ele está na vantagem? Então tem que acontecer o que com ele? Tem que descer. Só que aos olhos dele, eu vou ser injusto. Porque o pastor está no alto, sim, mas eu estou no alto que eu preciso. Eu estou no alto que eu preciso. Né? Eu, às vezes, preciso de um banquinho para subir. Você não precisa de um banquinho para subir, você já está naquela altura boa. Então, você entendeu, irmãos, que às vezes a justiça, ela pode ser injusta, mas injusta aos olhos de quem? Por isso que nós devemos aprender no Evangelho. Que a justiça nem sempre vai me beneficiar, mas a justiça vai dar aquilo que eu preciso, que eu posso ter. Jesus, ele passa lá, os samaritanos não querem receber a Jesus, os discípulos já falam: Senhora, quer que nós venhamos a fazer descer fogo do céu para consumir todo mundo? Jesus já falou: vocês não sabem que espírito vocês são, não? Vocês não sabem que espírito vocês são, não? Irmãos, eu estou aprendendo muito a mensurar as coisas. Eu estou aprendendo muito, né? Estou aprendendo muito a entrar no lugar da pessoa para saber por que ela está agindo dessa forma, para depois tomar uma opinião. Muitas vezes nós não queremos entrar, entender o que a pessoa está passando para mensurar, para ter uma opinião formada. Não, a gente já quer pegar e gerar a nossa opinião a partir do nosso ponto de vista. Vamos ficar no ponto de vista do outro, para saber por que o fulano está agindo dessa forma. Certo? Se ele merecer uns tapão na orelha, não dá, né? Eu estou no lado dele. Se eu fosse eu, daria um tapão em mim mesmo. Então tá bom. Brincadeira, viu, irmãos? Brincadeira. Amém? Então, irmãos, nós temos que aprender que a justiça, às vezes, aos nossos olhos pode ser injusta. E nós temos que aprender que, ainda que seja injusta aos nossos próprios olhos, ela continua sendo justa. Né? Eu estava falando que eu converso muito, viu, irmãos? Com um rapaz do Detran, né? E ele falou assim, que as pessoas ficam reclamando muito quando chega uma multa, né? E aí está lá 50, e aí foi visto no tacógrafo lá 51. Pô, por causa de 1 quilômetro o cara me multou. Quem já prestou atenção nisso aí? É ou não é? Mas não é que é 1 quilômetro ele te multou. Ele estava me explicando para mim. Que aí eu perguntei, pô, mas não tem aquele negócio lá de 10%, 15%? Ele falou: não, quando te manda a multa lá, já te manda descontado. Já te manda descontado. E, por exemplo, deu 1 quilômetro, não é que você foi 1 quilômetro. Você foi 13 quilômetros, mas aí tiraram, não deu para dar os 50. Foi 51 multado. Né? E ele estava falando para mim. E aqui o pessoal fala de indústria de multa. Aqui nós não aplicamos as multas. Porque se fosse para aplicar multa, ninguém tinha mais carro. Porque quando você está na autoescola, ele estava falando para mim, você vai entrar direito, o que você tem que fazer? Às vezes eu esqueço de dar seta. Eu esqueço de dar seta às vezes. Já cabe uma multa. Vocês estão me entendendo? Já cabe uma multa.
passo no sinal vermelho. Aqui não tem radar, não é isso que a gente pensa? Aqui não tem radar, deixa eu passar no vermelho. Já cabe outra multa. É outra multa. É outra multa. E vocês sabem agora, irmãos, que se você molhar alguém na chuva, o cara anotar a placa do seu carro, ele pode ir no Detran, dar os teus dados e você é multado. Então toma cuidado com isso, tá? Sabe aquele negócio lá? Tá chovendo, vamos olhar aqui lá. Pá! Vamos olhar. Toma cuidado, viu, irmão? Agora dá multa. Agora não tem mais jeito não, viu? Tá? O Evangelho, sabe o que é bom? O Evangelho também nos ensina a ser prudentes. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Mateus 6, versículo de número 6 da palavra do Senhor. Diz assim: 6:6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora teu pai, que vê o que está no oculto, e teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Prudência. Prudência. Não precisa fazer nada para mostrar para os outros. Não precisa fazer nada para pedir para alguém tocar o sino lá. Não precisa. Vamos ser prudentes, né? Vamos aprender que Jesus ele nos deu 2 ouvidos e uma boca para ouvir mais, falar menos. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Existem muitos provérbios. O peixe morre o quê? Pela boca. Palavras, quando são lançadas, muitas vezes elas são lançadas para destruir. E depois que essas palavras foram lançadas para destruir, não adianta mais pedir desculpa, né? Quando o marido briga com a esposa, fala certas palavras, a esposa briga com o marido, fala certas palavras que machucam. Depois que falou, não adianta ficar pedindo, ai, desculpa, não queria falar isso, queria sim, é que não queria que escapasse, né? Não queria que escapasse, mas já que escapou, agora tem que pedir desculpa. Os irmãos estão entendendo? Então, irmãos, nós temos que tomar cuidado ao falar certas coisas. Temos que ser prudentes. Amém? Prudentes. Eu estou estudando na faculdade numa área que muitos já falaram que os cristãos, quem é crente, é perseguido. Quem é crente é perseguido. Porque o psicólogo é crente. Irmãos, eu não tenho nenhum tipo de perseguição. Eu não tenho nenhum tipo de problema. Por quê? Porque eu posso ser crente de Jesus, mas eu não sou religioso. Esse que é o problema. Porque as pessoas, elas começam a agregar. Eu sou religioso. Não, eu não sou religioso. Eu sou salvo em Cristo. Eu sempre não preguei isso para vocês. Sempre não ensinei isso para vocês. Eu sou salvo em Cristo. Amém? Eu sou salvo em Cristo. Vou falar uma coisa aqui agora, que podem pegar e muitos falar, nossa, pastor, misericórdia. Eu não ouço mais essas coisas do diabo. Lembram-se dos bidis? Uma ótima música de se escutar. Aí o crente fica lá, não, porque essa música é do diabo. Nada do diabo, irmãos. Isso é cultura. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Isso é cultura. Certo? É cultura. Então, irmão, nós precisamos aprender a ser prudentes nas coisas. Aprender a ser prudentes. Você não bebe porque a tua igreja não deixa? Não, eu não bebo porque eu não quero. Você não fuma porque a igreja não deixa? Não, eu não fumo porque eu não quero. Porque isso vai fazer mal para mim e para o meu pulmão. Isso aí. Então, irmão, às vezes nós passamos problemas na nossa vida, porque muitas vezes nós não sabemos ficar calados. Vamos ficar ser prudente. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Por isso que o Evangelho, irmãos, ele nos ensina. Por isso que aos pobres é anunciado o Evangelho. Porque o Evangelho naquela época não tinha nenhum tipo de educação. Educação básica, aprender a ler, escrever, não sabia. Nada disso. E por não saber nada disso, se tornavam pessoas ignorantes ao seu próprio meio. Não sabiam o que era direito ou não era direito.
Que nem aquele brasileiro que fez lá aquela brincadeira pelo notebook, dizendo que tinha uma bomba no avião, lá nos Estados Unidos. Aí foram lá, pensou que era igual aqui no Brasil, né? Pensou que era igual aqui no Brasil, né? Faz a brincadeirinha e fica tudo por isso mesmo. Chegaram lá, prenderam o coitado, lá, não, só 35 anos de cadeia. 35 anos de cadeia. Ah, mas eu não sabia. Meu amigo, você está nesse país você tem que saber qual é a lei. Aqui não pode. Se lá no teu país pode, aqui não pode. Né? Aqui pode tudo, né, irmãos? Fiquei muito triste. Né? Fiquei muito triste. Claro que são situações que a gente tem que... Mas fiquei muito triste. Né? Segunda-feira, não sei se vocês viram, aquele delegado que foi morto por uma pessoa que pegou e tinha indulto do Dia das Mães. Tem indulto do Dia das Mães para quê? Para roubar, para matar. Mas aí tem outro lado também, o Estado também não ajuda. Né? Fica 300 jogado numa cadeia, também a pessoa vai pegar e ficar revoltada. Tem todo esse tipo de coisa. Então, tudo são coisas que para arrumar, irmãos, não vai ser arrumado na minha geração, nem na geração do teu filho, nem na geração do teu neto, nem do teu bisneto. Quem sabe daqui uns 60, 70 anos que vão começar a pegar e começar a melhorar alguma coisa. Né? Por isso nós temos que nos apegar a Jesus e ao Espírito Santo a cada dia que passa. Amém? O Evangelho nos ensina o quê? Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24. Aleluia. Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24. Diz assim: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali tua oferta diante do altar. E vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Amém? Eu achei interessante isso aqui. Vamos lá para 1 João, lá no finalzinho da Bíblia. Nós já vamos orar. 1 João capítulo 4, versículo 20. A palavra do Senhor. 1 João capítulo 4, versículo de número 20. Né? Está cheio de cristão que não conhece a palavra e está achando que está fazendo a vontade de Deus, que é uma maravilha. 1 João capítulo 4, versículo 20 diz assim: se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece a seu, o que ele é, irmãos? É eu que estou falando? Pois quem não ama seu irmão ao qual não viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também seu, respeitar o semelhante, respeitar. Irmãos, eu sei que muitas vezes são coisas que é difícil de absorver, mas nós temos que respeitar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Respeitar. Amém? Respeitar. Nós podemos pegar e impor, tentar falar o nosso ponto de vista, mas eu não posso inculcar algo na vida de uma pessoa que ela não deseja mudança. Né? Às vezes eu vejo muito cristão, e isso não é porque eu estou estudando, não. Eu sempre tive esse tipo de pensamento. Chega uma pessoa homossexual dentro da igreja, né, pastor Dinei? Chega uma pessoa homossexual dentro da igreja. O que os obreiros fazem? Não, ao contrário. A pessoa está lá orando, está lá expulsando demônio. Sai demônio da vida dele, sai demônio da vida dele. Achando que tudo é demônio, irmãos, é escolha. É escolha. Nós não estamos aqui que Jesus falou, amai a vossos inimigos. Amai a vossos inimigos. Orai pelos vossos inimigos. Então, irmãos, eu preciso saber que tem demônio? Pode ter o demônio, mas é uma escolha dele. Ele não pode vir aqui na igreja, e na primeira vez que ele vier na igreja, eu ficar lá com os obreiros lá, fazendo uma que chama aquele do MMA lá. Agarrar ele, né, e não deixar ele soltar, sai demônio. Irmãos, isso é uma escolha. É uma escolha. E outra, eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Eu nunca vi como é que está feio esse negócio para os homens, viu? Nunca vi esse negócio feio pro lado dos homens. Está feio o negócio, viu? Está feio.
O negócio está feio. Mãos do céu. Tem pessoas que a gente está lá na faculdade, você está conversando com o homem, você pensa com o homem, meu namorado. Mas eu respeito, certo? É meu amigão, na faculdade, né? Eu não concordo? Eu não concordo. Mas eu respeito. Não, você sabe que eu era assim, né, irmãos? Mostro na cara que eu não gosto. Não, não posso mais. Estou aprendendo que eu não posso mais mostrar na cara. Não posso. Tem que respeitar. Não, pastor, mas tem que pregar o evangelho, tem que impor. Não, não. Pregar o evangelho é uma coisa. A escolha dele é outra. Amém? A escolha dele é outra. Nós não estamos aqui, irmãos, para impor uma religião. Nós estamos aqui para apresentar salvação. O que Jesus falou? Eu vim salvar a vida. Os discípulos não queriam matar todo mundo? Jesus falou o quê? Vocês não sabem que espírito vocês são, não? Eu não vim aqui só matar ninguém, eu vim aqui para salvar. Né? Eu vim aqui para salvar. E para terminar, Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Você deixou esse aqui por último. É o esquema, né, pastor? Sim, eu deixei sim por esquema isso aqui por último. Porque o que fica no último é o que fica na mente. Mateus capítulo 6, versículo 19 ao 21. Diz assim. Mateus capítulo 6, versículo 19 ao 21. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem e tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Amém? O Evangelho nos ensina a não ser ganancioso. Amém? O Evangelho nos ensina a não ser ganancioso. Ele nos ensina a economizar, mas não a ser ganancioso. Você viu que a gente começou na economia e terminou na ganância? Né? Para não sermos dessa forma. Irmãos, quando nós falamos, olha, a obra de Deus precisa, a obra de Deus aquilo, a obra de Deus aquilo outro. Não, aí a pessoa fala, não, mas pastor, eu sou dizimista, fiel todos os meses. Amém. Mas irmãos, a gente tem que acender no coração daquele que não é. Daquele que não é. Porque tem pessoas, irmãos, que elas são a bênção. Eu não concordo nem com o dízimo, nem com a oferta. Né? Mas como o pastor falou que está nas redes sociais, essa cadeira que você está sentado é porque alguém doou através do dízimo e oferta. E você não concorda, então senta no chão, pô. Não é verdade? Você não concorda com o dízimo e com a oferta. Né? Então, irmãos, o evangelho nos ensina a não sermos gananciosos. Porque dízimo não é se eu puder, dízimo é fidelidade. Amém? É fidelidade. Eu estava conversando com alguns pastores ontem, né? Que a gente está tentando aí arrumar um sítio na faixa para a igreja, para a gente passar um final de semana. Diga glória a Deus. Né? A gente está tentando, vamos ver se nós conseguimos. Se não conseguimos, a gente vai ter que pagar. Glória a Deus, aleluia. Então nós estamos aí, irmãos. Estava conversando com o pastor. E você vê, irmãos, parece que. Eu falei, irmãos, sabe o que eu acho interessante? Que parece que o que vocês estão passando aqui é Kadosh. Né? E, irmãos, toda igreja passa esse tipo de problema. Né? Toda igreja. Mas sabe o que acontece que é interessante? É que às vezes os irmãos acham que mais é de Deus aquela igreja. E olha, irmãos, que interessante. E aos pobres é o quê? Anunciado o... E o que se prega hoje na televisão? Que o pobre tem que ser rico. Está contra o evangelho. Os irmãos estão entendendo?
Eu comecei a pensar nisso, eu falei, é verdade, Jesus, é verdade. Não é que o Senhor não quer que ninguém seja rico, não. É aquilo que eu falei, irmãos. Eu quero ser um grande empresário. Para eu ser um grande empresário, eu não posso ter cabeça de operário. Eu tenho que mudar minha cabeça. Eu preciso mudar o meu pensamento. Porque como é que eu vou ser um empresário se eu continuar sendo e tendo a cabeça de empresário, de operário? Não tem como. Tem que mudar, são adaptações. Quem está entendendo, diga glória a Deus. O evangelho é para isso, irmãos. É para nos adaptarmos às situações, para que nós possamos receber as bênçãos de Deus. Quem quer a bênção de Deus aqui, diga glória a Deus. Quem quer pescar a bênção de Deus, diga glória a Deus. Para que essa bênção não venha nas nossas mãos e a gente acabe deixando-a escapar por entre os dedos. Irmãos, você sabe por que hoje, graças a Deus, depois de 20 anos, não pense também que foi de ontem para hoje, não. 20 anos a minha mãe se converteu ao evangelho. Sabe por quê? Porque ela começou a ver na minha vida, na vida da pastora Célia, que nós somos pessoas que uma semana está numa igreja, na outra semana está na outra, na outra semana está na outra, na outra semana está na outra. Porque se você não mostrar consistência para a pessoa, como é que você quer que a pessoa se converta também? Tem que mostrar consistência. Porque evangelho não é medido pelo tanto de evento que tem na minha igreja. O evangelho é medido pelo meu modo de vida que eu ando para com as pessoas, para com o meu semelhante. E é dessa forma que eu vou ser abençoado em nome de Senhor Jesus. Amém, igreja? Vamos aplaudir bem forte o nome do Senhor. Diga glória a Deus. 20 anos. Quando nós saímos do nosso ministério, ela entendeu. Ela entendeu o que nós estávamos passando. E isso foi uma forma de fortalecer. Agora, essa igreja aqui não prega o que eu quero. Essa igreja aqui não prega, não está me entregando o salzinho da vitória. Essa igreja aqui não está me entregando. Irmãos, nunca vai entregar, porque isso não é evangelho, não. Isso não é evangelho. Evangelho é isso aqui que você está aprendendo hoje. A ser uma pessoa melhor. Para que as pessoas possam ver. Pastor, mas isso vai fazer com que as pessoas se convertam a Jesus Cristo? Não sei. Se eu falar que vai, é mentira. Não sei. Mas de uma coisa eu sei. Que vai te fazer ser uma pessoa melhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós vamos orar. Falei para os irmãos que a gente vai terminar. Mas você fala para as irmãs lá, ó, Wilson, que o negócio aqui está rápido, hein? Já está ajeitado lá já? Glória a Deus. Então nós vamos adorar o Senhor agora. Nós vamos dizimar e ofertar na casa do Senhor Jesus Cristo. Amém? Pegue nas tuas mãos o santo dízimo do Senhor. Pegue nas tuas mãos a oferta. Pastor, eu quero dar uma oferta de 5 mil reais. Pode falar lá com o Wilson lá, que ele vai passar o cartão. Porque é muito perigoso, viu, irmãos? Perigoso a pessoa andar com 5 mil reais no bolso hoje em dia. Então parece que já tem a maquininha, né? Então fala lá com o Wilson lá. Tá certo? Que ele vai estar passando a maquininha. Tá certo? Esse cartão que nunca foi usado na vida. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pastor, eu até quebrei o meu cartão de crédito, viu? Que eu não quero saber, né? Não, irmãos, não quebra não, é bênção. Quem está entendendo, diga glória a Deus. É bênção. Irmãos, nós temos os projetos que nós estamos falando. Os professores, o professor Wagner, a Giane, que estão aqui. Não sei se tem mais alguém aqui, eu acho que não. Simone não veio e tal. O Felipe, ele vai estar marcando a reunião aí num sábado com os irmãos, tá certo? Para começar a fazer o projeto da educação se tornar realidade. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Estava falando com ele, nós vamos fazer aqui um sábado de ação social, tá? Medir pressão e diabetes, né? Que isso aí nós podemos fazer sem a ajuda de ninguém, graças a Deus, né? E, irmãos, quem aqui poderia e pode também doar sangue? Nós estaremos, eu vou estar conversando com a pessoal do hospital,
Porque a gente não doa sangue somente quando um parente nosso está precisando. A gente tem que doar sangue. A gente tem que doar. Né? Eu estava até falando com um irmãozinho, né? É por isso que eu digo para vocês, que a gente tem que tomar cuidado no negócio de justiça. Né? Negócio de justiça. Ah, pastor, esse negócio de doar sangue e tal. O hospital, ele vende uma bolsa de sangue por R$3.000. Eu falei com ele, sim, você acha que eu não sei disso? Eu sei disso, que eles vendem Mas e todo o processo para tirar o sangue é de graça? Vem da onde? Alguém paga por isso aí. O processo para manter o sangue bom para ser usado daqui a 3, 4, 5 meses. Alguém paga. Não é de graça. A bolsa que é colocada, porque é uma bolsa especial, tudo isso gera a situação. Tem a pessoa que vai aplicar o sangue, tem a pessoa que vai doar, que vai colocar lá, tem os materiais. Tudo isso é custo, então tem que cobrar. Tem que cobrar. Eu não acho isso errado, tem que cobrar. Agora, se o preço está justo ou não está justo, eu não sei, porque eu não trabalho em hospital. Ele falou, você trabalha, então você sabe se é justo ou não é justo. Mas eu acredito que para melhorar tem que ser assim mesmo. Agora, o que não pode, a gente começar a achar que é injusto eu não ir mais doar sangue, porque o nosso sangue, quando nós doamos também, irmãos, faz o nosso corpo produzir novamente mais sangue. E vai o que? Limpando o sangue. Amém? Então, por isso que é bom doar. Então, eu vou estar vendo lá com o hospital primeiro, e eu vou estar vendo, vai ser provavelmente, irmãos, no sábado, depois dos nossos eventos aí lá para agosto, mais ou menos. E aí eu aviso, falei do negócio de ônibus para buscar, eles falaram que tem que ter uma certa quantidade de pessoas, né? E eu estou vendo tudo isso daí para a gente pegar e começar a ajudar na área social a todo mundo. Amém, igreja? Glória a Deus. Ainda sentadinhos, deixa eu mostrar aqui para vocês o nosso projeto. Nós temos aqui o projeto, irmãos, de comprar as cadeiras estofadas para a igreja. Isso aqui vai ser uma oferta de esforço, para quem puder também, tá certo? Não é para agora, é para daqui a 2 meses, né? 2 meses, que a gente vai fazer uma arrecadação para iniciar, tá certo? Para iniciar a compra das cadeiras. Pastor, e essas cadeiras aqui? Futuramente, nós vamos, para a glória de Deus, quem sabe, abrir uma segunda igreja. Amém? Então, nada é perdido. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Nada é perdido. Mas aqui, como é a nossa igreja, ela tem que ser top. Amém? Tem que ser top. Eu tenho que olhar para o melhor. Eu tenho que ser o melhor. Né? E cada quatro desta custa R$800, porque ela tem aquele banquinho, ela é um pouquinho maior, tal, né? Pastor, mas eu vou ter que dar as 4? Não, irmãos. Né? Se você puder dar uma, amém. Se você puder dar meia e depois mais meia, amém. Tá? O importante é a gente conseguir pelo menos uma oferta de umas 6 parcelas, porque a gente vai comprar em parcelas, né? A gente não ter problema de pagamento depois. Por que eu estou falando isso? Porque nós já compramos os forros aí. Aqui nós vamos colocar gesso, vamos colocar ventiladores. E nós, para a glória de Deus, fiquei muito feliz essa semana, conseguimos abrir a conta no banco. Como é difícil, viu, irmãos? Quem quer fazer as coisas direito? Quanto tempo faz que eu apresentei o CNPJ para os irmãos? Ó, a conta saiu sexta-feira agora. Mas eu não faço nada. Eu quero tudo e vai ter que sair. E saiu. Demorou? Demorou, mas saiu. Amém? E a partir do mês que vem nós vamos começar a fazer os depósitos lá. E glória a Deus, aleluia. Né? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas, irmãos, por que tudo isso? Porque a gente precisa crescer, irmãos. E Deus só tem uma forma de te abençoar na vida financeira. É você ajudando a manter a obra dele. É você ajudando a manter a obra dele. Porque quando nós ajudamos a manter a obra dele, com certeza Deus ele faz um milagre. Eu não fiz muitos, porque eu sei que eu fiz 27 envelopes. Né? Eu fiz 27 envelopes. E na hora que você vier para ofertar, mesmo que você não vier para ofertar, mas você, puxa vida, eu preciso fazer alguma coisa. Pega um envelope aqui. Nós vamos pegar e marcar, não para junho, nós vamos começar a marcar para julho.
o retorno dessa arrecadação, para a gente começar a fazer frente a essa compra das cadeiras. Amém? A compra das cadeiras. Tá certo? Para que a nossa igreja seja uma igreja abençoada, mais do que já é, porque a nossa igreja é abençoada, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Né? E também nós precisamos comprar uma maquininha de fazer cartão de membros, né? Nós vamos comprar a maquininha. E, irmãos, tudo é oneroso. Essa maquininha, eu estou namorando ela, Alexandre, já faz 6 meses. Só que essa maquininha, ela custa R$5.600. Né? Ela custa R$5.600. É aquelas... quem trabalha em empresa sabe que aquela maquininha que já vem com tudo já no cartão, com a foto, com o logo, né? Porque se é para me comprar, eu vou comprar uma vez só. Não vou comprar 2 vezes para depois ter que trocar, né? E claro que também, né, irmãos? Estou falando com alguns pastores aí, irmãos, vai custar R$10 cada carteirinha, tal, se você quiser fazer com a gente, tal. Então, irmãos, tá? Porque sou bobo também, né, de pegar e ficar gastando R$5.000 só para nós também, né? Mas, irmãos, tudo isso é para dar legalidade nesta terra, tá certo? Legalidade, porque nós para ficar em nome do Senhor Jesus. Amém? Então pega o teu melhor aí, se coloca de pé no seu lugar. Em nome do Senhor Jesus. O nosso irmão diácono Wilson, ele vai estar orando, amém? Pela tua oferta, pelo teu santo dízimo, pelo teu melhor a Deus. E irmãos, eu estarei fazendo uma oração daqui a pouco ao Senhor, porque eu creio que Deus vai abrir as portas do milagre para a tua vida. Eu creio nisso em nome do Senhor Jesus, amém?